A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de vida para você e essa palavra vai de encontro ao teu coração. Deus tem algo poderoso para falar com você. Não existe coincidência, existe destino e Deus, essa palavra está destinada a você. Amém? Amém. A paz do Senhor, irmão Gilson. Paz do É um Senhor, prazer. irmã. Tudo Estamos bem? aqui hoje com o obreiro Gilson da Igreja Pentecostal Nova Sião e ele tem uma palavra de vida para você. É um prazer, viu, irmão Gilson? Prazer é todo meu, agradeço desde já pelo convite. E assim, né, por mais que as outras vezes não deu, o tempo de Deus é que vai falar o dia que a gente quer, né? Então a gente que é direcionado por Deus, a gente fala no dia que Ele programa as coisas. E hoje foi o dia que Ele preparou para essa palavra ser edificada por todos, ser uma palavra de edificação para a sua vida, uma palavra de transformação, uma palavra de renovo na sua vida, aleluia. Uma palavra de conforto muitas vezes, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. É verdade. E agradecer desde já pela oportunidade, irmão. Amém. Aonde está a palavra, irmão? Filipenses 2, versículo 7, vai nos dizer: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Oh, aleluia. Essa palavra que está no livro de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo, ela vai nos dizer que Jesus Cristo, ele se esvazia de toda a sua glória para ser um servo, um homem que vai morrer e derramar o seu sangue para salvar a mim e a você que está ouvindo essa palavra. E quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós vemos que quando Jesus ele se esvazia, ele está se esvaziando de toda a criação que havia sido feita nele. Ou seja, ele se esvazia de tudo para vir ser um homem e um servo, para dar a vida e derramar o seu sangue, comprando as nossas vidas. Que está em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 12, está escrito: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Glória a Deus, aleluia. Aí, aqui está dizendo que tudo foi feito nele e para ele. E para ele nos salvar, ele se esvaziou de toda a criação para se fazer homem, servo. Se humilhou para salvar a mim e a você, através de um preço impagável. Ele pagou com seu próprio sangue, através de um pecado de um homem. Ele teve que se esvaziar para nos dar a vida eterna e oportunidade de entrarmos no reino do céu. Onde éramos filho das trevas, nos deu a oportunidade de sermos filho da luz. E quando nós vemos lá em João 1, quando ele se fez carne, João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
O que está dizendo? Verbo é toda palavra que gera uma ação e dá um movimento. Está dizendo, no princípio ele estava fazendo todas as coisas. E ele largou tudo por mim e por você. Aleluia. Se fez carne e foi obediente. Obediente de morte e de cruz. Aí quando nós vemos que nós entramos na vida cristã, quando ele nos chama, nosso primeiro propósito é aceitá-lo como o único suficiente Salvador nas nossas vidas, que está em Romanos 10, 9. Aí nós aceitamos ele como o único suficiente da nossa vida. Nós adentramos uma porta. Só que essa porta, ela nos dá um caminho. E esse caminho, ele precisa ser seguido. E como que é seguir esse caminho? É a transformação da nossa alma. É nós nos esvaziarmos das nossas vontades e fazer a vontade de Deus a cada dia, através do manual que Jesus Cristo nos deu, que é a Bíblia Sagrada. E nós temos que andar conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. E quando ele foi, ele nos deixou um consolador, que é o Espírito Santo. E através dele, através da intimidade, com o Espírito Santo, ele vai nos indicar a nossa caminhada. Eu costumo dizer que a presença de Deus é como uma cachoeira e você tem um copo. Quanto mais você vai na cachoeira e enche, mais você se enche de Deus na sua vida, que é através dos seus jejuns, das suas orações, da sua comunhão com Deus, de que cada dia que você vai se esvaziando, vai deixando as suas vontades para fazer a vontade de Deus, mais você vai se enchendo dessa vida de Deus, essa cachoeira de água limpa, que nos limpa cada dia mais. Porque quando Adão caiu, nós caímos junto com ele, porque nós somos herdeiros desse pecado. E nós sabemos que o salário desse pecado é a morte. É a morte do nosso corpo humano. Mas Deus já preparou um corpo imortalizado e glorificado que terá vida eterna e vida em abundância. E a Bíblia vai nos dizer que para isso nós precisamos estar em Cristo Jesus, conforme diz em Romanos 8:1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a sua carne, mas segundo o seu Espírito. Glória a Deus, aleluia. E aí vem aonde Deus quis me levar nessa palavra, onde o Espírito Santo me direcionou, que é o esvaziar, é o transformar a nossa alma, para que nossa alma não faça o nosso desejo carnal, e sim o desejo do nosso espírito, que a partir do momento quando a gente adentra por essa porta, que é aceitar Jesus Cristo, nós aceitamos Ele no nosso espírito, aí Ele habita dentro de cada um de nós. Aí nós precisamos transformar a nossa alma. Em Romanos 12:2 vai nos dizer: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis na qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus tem colocado nas nossas vidas. Muitas vezes é porque passamos por tribulações e aí nós começamos a questionar, mas por que estou sendo obediente, estou fazendo a vontade de Deus e ainda passo por tribulações? Mas em Atos, capítulo 14, versículo 22, vai nos dizer que sem tribulações nós não herdaremos o reino dos céus. Que ele vai dizer, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os permanecer na fé, pois
porque muitas tribulações não importa, mas importa entrar no reino dos céus. Ou seja, mesmo que nós passamos por várias tribulações, isso é como ser um bebê. O bebê você começa com leite, daqui a pouco você já traz uma papinha para ele, até chegar no alimento sólido. Assim é nossa vida espiritual e a transformação da nossa alma. Ela é um processo, e esse processo é cheio de tribulações. E o cristão, quanto mais tribulações ele tem, mais ele vai aperfeiçoando sua vida e enxertando cada vez mais a sua vida em Cristo. Cada dia mais ele se alicerça nessa rocha que é Cristo, no poder dessa palavra. Porque quando nós falamos que nós não podemos pegar a forma do mundo, é o mesmo que nós for uma garrafa d'água num copo. Você vira, ela tomou a forma de um copo. Mas quando você vira uma água no chão, ela se espalha. Ela não pega forma. É o que o apóstolo quer nos dizer. Nós não podemos ter forma do mundo. Nós temos que sair semeando o evangelho, plantando e apresentando esse amor de Cristo a todo mundo, pregando o evangelho do reino. Porque é através dessa semente que muitas vezes nós achamos que essa semente não vai trazer fruto, é onde nós estamos enganados. Porque o processo de uma semente, primeiro ela tem que morrer, para depois ela germinar e crescer e dar fruto. E muitas vezes nós achamos que é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Nós nunca podemos parar de pregar o evangelho. Ele tem aceitação, ele tem um tempo de aceitação, um tempo para brotar no seu coração. Talvez essa palavra hoje, você pode achar que ela vai voltar vazia, mas não. Ela tem um processo. Toda palavra lançada, ela nunca volta vazia. Por isso que cada dia mais nós temos que falar desse amor de Cristo. Porque da mesma forma que ele me libertou a irmã Carminha, ele vai libertar qualquer pessoa. Essa palavra, ela tem poder. E assim, um dos grandes exemplos que a gente tem na Bíblia é Jó. Que quando Satanás quis lançar tribulações sobre a vida de Jó, ele chegou diante de Deus e falou. Aí Deus virou para ele e falou assim: tá vendo aquele homem obediente, temente à palavra do Senhor, homem sem pecado? Aí Satanás virou para Jesus, para Deus, estou falando nas minhas palavras, tá, irmãos? Mas também você dá a ele tudo, deixa eu tocar nele. Aí Deus foi e autorizou que Satanás tocasse sobre a vida da vida de Jó. Mas Deus sabia a resposta que ele carregava no coração. Muitas vezes nós achamos que nós somos tentados para Deus conhecer nosso coração. Mas na realidade, Deus já conhece o nosso coração. Ele quer mostrar verdadeiramente para você o coração que você carrega. Que é nessas tribulações, que é nessas atribulações que você mostra o que você realmente carrega dentro do seu coração. Verdade. E a palavra de Deus hoje, ela quer isso. Quer que você se esvazie dessas palavras que não vai trazer fruto. Por mais que traga fruto para esse mundo, mas o que Deus quer é alimento para o reino dos céus. Aleluia. O alimento que nós temos que plantar e o alimento que nós temos que buscar é no reino dos céus, não para esse mundo. E quando ele vai para Jó, o que mais me deixa assim, extasiado, que Satanás sabe aonde tocar. A primeira coisa que Satanás vai tirar é as novilhas e os bodes. Por quê? Porque era através das novilhas e os bodes e os servos de Jó que ele santificava seus filhos todos os dias em nome do Senhor. Mas o que está querendo dizer, irmão? Eu estou querendo dizer que todas as vezes que Satanás tentar tocar na sua vida, ele vai tirar algum objeto de adoração ao Senhor. E é por isso que você não pode deixar de adorar esse Deus maravilhoso, porque Ele é que pode te libertar.
É Ele que pode te salvar. É Ele que tem a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. E os milagres estão contidos na palavra do Senhor. Glória a Deus. Outra pessoa assim na Bíblia que eu falo que esse teve que se esvaziar. Que ele era um general, um general de um exército. E ele continha uma enfermidade que não tinha cura. Era o Naamã. E essa enfermidade não tinha cura, mas Deus poderia curar ele. E o engraçado de todas as coisas, que Deus ele não escolhe idade, não escolhe pessoas, não escolhe. Aí ele vai colocar o quê? Uma criança no caminho desse homem que vai ter a palavra de salvação e a palavra do milagre para a vida dele. Glória a Deus. Uma serva, a qual era uma criança que ele tinha pegado do reino da Síria e levado para o reinado dele. E o que acontece com essa criança quando ela descobre que ele tinha uma doença que ele não podia nem estar como as pessoas no exército, junto com as pessoas, que era a lepra. Você não poderia andar com as pessoas, mas ele andava. Eu creio que essa doença ela deveria ser em um local escondido, que é onde ele vestia as suas vestes e tampava, porque se alguém descobrisse que ele tinha lepra, alguém denunciaria ele, que ele não poderia estar no meio das pessoas. Mas a coisa é tão perfeita que Deus preparou aquela criança para saber dessa doença através da esposa de Naamã, que comentou, e ela virou e falou assim: eu sei de uma pessoa chamada Eliseu, e ele é um homem de Deus. Olha o testemunho que nós cristãos precisamos de carregar. Verdade. Eliseu é um homem de Deus. É isso que nós temos que carregar, ser homens e mulheres de Deus. Nós devemos dar esse testemunho para as pessoas. E aí nesse momento ele crê nessa palavra, que esse homem poderia curar ele por ser um homem de Deus. Então ele pede ao reinado dele que deixasse ele. Aí os dois reinos se comunicou para ele poder ir até a Síria e encontrar com Eliseu, que era o homem de Deus, o profeta de Deus. Só que ele vai para esse reino, ele já vai carregando alguma coisa para pagar o milagre de Deus. Alguma recompensa, achando que esse homem iria cobrar. E na realidade, Deus não faz nada por conta de barganha. Ele carregava no coração nada de uma pessoa humilde, uma pessoa que poderia querer alguma coisa do fundo do coração. Ele queria, mas queria pagar por aquilo. Ele queria que fosse pelas mãos deles. Mas Deus faz não é pela sua mão, é pelo seu coração, pela sua fé. Deus não está disposto de querer nada em troca, não. Ele só quer a nossa obediência e nossa fé. E ele foi chegando naquele lugar, para ele obter essa cura, Deus providenciou um rio de água suja e pediu que ele mergulhasse por 7 vezes. Mas isso tinha um propósito, porque ele precisava quebrar alguns orgulhos que estavam na vida dele. E o primeiro mergulho, ele quebra a humildade, porque ele não queria mergulhar em água suja, mas para ele ser curado, ele deveria. No segundo mergulho, ele quebra o mergulho da obediência. Ele estava sendo obediente e temente à palavra de Deus. O terceiro mergulho, ele quebra o mergulho da perseverança e da fé, que até aquele momento ele acreditava que fazendo esses mergulhos ele iria ser curado. O quinto mergulho, ele quebra a perseverança. O sexto mergulho é o mergulho do entusiasmo, que é quando ele começa a ver que aquelas cicatrizes elas já vão fechando. Aleluia. Ela vai sendo curada. E o sétimo e último mergulho é o mergulho da vitória. O que Deus está nos falando? Que cada vez que nós passarmos a andar através da sua palavra, sem voltar atrás, nós receberemos nossa vitória. Mas para isso, nós precisamos perseverar, ser obediente e acreditar no Senhor, que essa vitória será alcançada. Eita glória! Conforme diz, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo
versículo... Quem tem ouvido, versículo 17, 2:17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e uma pedra com o nome escrito, para o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. É você recebendo a sua vitória com o seu nome escrito numa pedra branca. Mas para isso existe um caminho a ser percorrido. Existe um caminho de obediência. Não é apenas aceitar Jesus, é sim produzir para o reino de Cristo, conforme diz em Apocalipse, capítulo 2, porém, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, aí através do trabalho, das obras de Deus, e lhe darei o poder sobre as nações, te dará reino para você governar. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de olheiros, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Em Apocalipse 21, versículo 6... Versículo 6 diz: e me disse mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Igual nós aprendemos que ele é o princípio e ele também é o fim. A quem quer que estiver sede, de graça, dar-lhe-ei fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. Quem herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O que é que está dizendo essa palavra aqui? Que não adianta nada você viver nesse mundo e não aceitar Jesus como o único suficiente da vida dele, você sempre será criatura. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como o único suficiente da sua vida, você passa a ser filho de Deus e não criatura de Deus. E depois que você aceita, aí tem o caminho a ser percorrido, que é a transformação da nossa alma, que é nada mais do que cada dia nós sermos transformados em uma nova criatura, para que o Espírito Santo possa cada dia mais estar dentro de nós e nos dando a direção do correto caminho. Essa é a palavra que eu tinha nessa noite. Oh, glória a Deus, palavra maravilhosa, né? Uma palavra de chamado, uma palavra de entrega, e é isso que nós te oferecemos a Jesus. Estamos te oferecendo Jesus para transformar a tua vida, assim como ele fez com o irmão Gilson, assim como ele fez com a minha vida. Ele nos transformou, nos tirou de uma vida de pecado, nos lavou para ele. E tem um lugar preparado, ele preparou este lugar para nós. Um lugar onde não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, angústia. Esse mundo nos oferece uma falsa alegria que no momento passa. Muitos bebem para ser feliz, muitos fumam para ser feliz, prostituem para ser feliz, mas logo em seguida essa felicidade passa e nós estamos te oferecendo uma felicidade eterna com Jesus. Eita, amém? glória. Se Amém. você gostou desse vídeo, se você acha que alguém precisa de uma palavra poderosa dessa, compartilhe com seus vizinhos, com seus familiares, com seus amigos. Dê o seu like, se inscreva no meu canal se chama Carmen Pereira da Silva. Abençoa outras pessoas com essa palavra poderosa, a palavra de salvação. Jesus, te chama. Venha ter uma nova vida com Jesus, uma vida transformada com Jesus. Eita, amém? glória. Eu te agradeço, irmão Gilson.
Muito obrigado. Foi uma honra essa palavra que ardeu o meu coração. Eu te agradeço de todo o meu coração. Eu que agradeço, né? Porque é muito bom você falar desse amor de Jesus Cristo. Um amor que tem o poder de salvar tantas pessoas. É igual eu tinha dito, é uma palavra e essa palavra ela nunca volta vazia. E que ela hoje possa estar adentrando dentro do coração de muitas pessoas que possam estar através do YouTube, através das redes sociais, está tocando mais pessoas. Por isso que é muito importante a gente compartilhar essas palavras, porque essas palavras que podem libertar uma pessoa e quebrar de vez as algemas desse mundo. Amém? Amém? Vamos profetizar? Vamos sim. Que a paz, o amor e as consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus entre em sua casa, trazendo paz, alegria, saúde, harmonia, felicidade e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.